Salve nação! Saudações! Vamos acompanhar agora as últimas informações do nosso Flamengo, que hoje enfrenta a LDU lá em Quito. Meus amigos, esse jogo promete, hein? Rapaz do céu, Deus nos ajude hoje, porque jogar lá nunca foi fácil. O Flamengo só tem uma vitória lá, cara. O retrospecto é esse. Bem, dito isso, seja bem-vindo ao canal, ao nosso vídeo, deixa o like para ajudar, se inscreva se você é rubro-negro e ative o sininho para não perder nada, ok? Vamos lá então para as últimas informações do Mengão, direto do Equador, né? Com as imagens da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Libertadores contra a LDU. Mendel, conta pra gente tudo aí da preparação, tudo certo pro jogo? Bom dia pra você. Bom dia, Mari. Bom dia a todos. O Flamengo entra em campo hoje aqui em Quito, no Equador, contra a LDU, jogo pela Conmebol Libertadores, 7 horas da noite, transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. Jogo fundamental para o Flamengo, que perdeu a última partida na Libertadores para o Central Córdoba, jogando em casa. Flamengo, terceiro colocado no grupo C, fora da zona de classificação, enfrentando a LDU, que é a líder do grupo. O Flamengo fez um treino ontem no estádio do Independiente Del Valle para sentir os efeitos da velocidade da bola na altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Pela questão da altitude, dois jogadores que sentem bastante os efeitos jogando na altitude não viajaram para o Equador, o Alan e o De La Cruz. Além deles, o Alexandro, com edema na coxa, está cortado da partida. O Ayrton Lucas deve seguir na lateral esquerda. Ele sentiu dores na partida contra o Vasco, empate por 0-0, mas foram apenas câimbras do jogador que deve estar em campo na partida contra a LDU. O Flamengo pode ter mudanças, vem uma sequência forte, né? 4 jogos em 9 dias. Além disso, o técnico Felipe Luiz usou força máxima na partida contra o Vasco, então podemos ter mudanças na partida contra a LDU. Flamengo e LDU já se enfrentaram 4 vezes em Conmebol Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, um empate, uma derrota. Em 2021 foi a última vez que o Flamengo jogou contra a LDU aqui no Equador. Vitória por 3-2, hoje o técnico Felipe Luiz jogava naquela equipe, assim como o Arrascaeta, o Bruno Henrique, que fez um dos gols da vitória, o Gabigol fez os outros 2 gols. Contra equatorianos na Libertadores, o Flamengo tem vantagem, foram 20 jogos com 14 vitórias do Flamengo, 1 empate e 5 derrotas. Na Libertadores de 2012, o Flamengo foi eliminado pelo equatoriano Emelec na fase de grupos. Voltou a enfrentar o Emelec da Libertadores de 2019, nas oitavas de final. Todo mundo lembra, começo de trabalho do Jorge Jesus. A decisão foi para os pênaltis, o Flamengo avançou na campanha para o título. Flamengo que entra em campo contra a LDU, que é dirigida pelo Pablo Vitamina Sánchez, que conhece bem o Flamengo. Na Libertadores do ano passado dirigia o Palestino, que enfrentou o Flamengo 2 vezes na fase de grupos, uma vitória do Flamengo e também uma derrota. E tem o Alex Arce como grande destaque, ele que tem feito muitos gols, fez 2 gols contra o Deportivo Táchira, 3 assistências na última partida da LDU, vitória por 3-1 contra o Aucas. Ele que é conhecido como o Haaland paraguaio, jogador perigoso. Então, reforçando o convite, hoje, 7 horas da noite, transmissão da ESPN e Disney+, LDU e Flamengo, Conmebol Libertadores. Mendel, fica com a gente aqui no papo e até desenhando esse histórico de Flamengo e LDU, a gente tem aqui na tela, então, retomando, desde 2019, é tipo o Palmeiras e Cerro, que a gente fala que tem toda a Libertadores, tem Flamengo e LDU também. Em 2019, o 3-1 e depois 2-1, em 2021, 3-2 para o Flamengo, e depois o 2-2, ou seja, em 2021 consegue o resultado também, todos os jogos ali pela Libertadores, mas consegue o resultado fora de casa. A gente brinca aqui, né, Jailson, como as coisas mudam muito no Flamengo, porque a exigência é sempre de um resultado muito alto, não só do resultado, é a performance como um todo. O que o jogo do Vasco afeta para o jogo da Libertadores, ou são coisas separadas no Flamengo? Não são coisas separadas, tanto que depois de lá que poupou alguns jogadores contra o Central Córdoba, a torcida já veio em cima, justamente cobrando essa questão de preferência por competição, de que a gente vai jogar com os titulares aqui, vai jogar... Não tem como, tanto que o Boto já falou, não, a gente não tem essa de preferência não, a gente vai tentar brigar em todas as frentes. E é isso, acredito assim,
empate com o Vasco, tudo bem que é o rival, mas o Flamengo criou lá diversas oportunidades e novamente não conseguiu fazer o gol, né? Não conseguiu marcar. Léo Jardim foi um absurdo. Oi? Léo Jardim foi um absurdo. Não, exatamente. Foi um jogo espetacular do Léo Jardim, mas tem tido já, é um problema recorrente, né? A gente já vem falando isso aqui há algum tempo. O Flamengo tem conseguido criar algumas oportunidades, mas às vezes ali a bola não está entrando. Enfim, acho que é uma questão ali, pelo menos está criando, né? Acho que é questão mais de finalização ali da forma correta, um pouco mais de tranquilidade na hora do gol. Mas a pergunta, respondendo, eu acho que, assim, tendo em vista o que o Flamengo perdeu o jogo para o Central Córdoba na Libertadores dentro de casa, eu acho que é esse jogo que tem que estar na memória. É mais sobre ele do que sobre o jogo contra o Vasco? É mais sobre ele do que o jogo contra o Vasco, sim. Porque tá bom, empatou, tudo bem, obviamente não era o resultado que a torcida queria, mas empatou o clássico, ok, foi. Mas a derrota para o Central Córdoba em casa, eu acho que tem que pesar no jogo de hoje. E tem que pesar no sentido, a gente tem que, pesando. no mínimo, empatar. Já nem sei se o empate é um bom negócio, tendo em vista que você perdeu dentro de casa. Então, realmente, o Flamengo tem que ir no jogo de hoje, já pensando em classificação, pensando na vitória. Por isso que eu te perguntei, Mari, ali na nossa primeira conversa, sobre o comportamento do Flamengo. Porque você lembrou muito bem do Bahia, de como foi para um jogo mais ousado. O que a gente pode esperar de estratégia do Felipe Luiz? O Flamengo não precisa, por necessitar do resultado, também de ter um comportamento diferente? Talvez essa passividade pode ser negativa até para a paciência do torcedor? É um jogo inteligente, né? Uhum. Um jogo inteligente. Quando eu relembrei, inclusive, a postura do Flamengo contra o Bolívar na temporada passada, que já era mata-mata, e o Flamengo faz um jogo muito ruim no Maracanã, né? Vence por 2-0, aquele gol quase que no fim do Léo Pereira, mas foi um jogo muito ruim, ainda com o Tite, e lá, mesmo perdendo por 1-0 do Bolívar, fez um jogo interessante. O Rossi foi muito bem, inclusive, naquela partida. Eu acho que é um jogo inteligente, tem que ter inteligência... para saber dosar de fato isso, os 90 minutos. Eu acho que a parte da mobilização, o Felipe Luiz é muito bom. Não só da mobilização, né? Não quero colocar ele só nessa caixinha, mas pegando um pouco do que aconteceu na temporada passada. Vejo ele como muito bom, por isso que para mim não afeta o resultado contra o Vasco. Do outro lado, né, do rival, tinha um time que precisava urgentemente dar uma resposta e o empate para o Vasco foi muito bom. Então, acho que esse jogo de inteligência é justamente você entender o momento certo de você subir a pressão, de você baixar um pouquinho, de você encontrar os espaços pelos lados, porque o contra-ataque ele é muito oferecido, né, nesse tipo de partida, mas ele é tão perigoso quanto, porque é aí que você se cansa se você insistentemente fica só aproveitando, apostando nos contra-ataques. Mas para mim o crucial é justamente isso, criou oportunidades, precisa aproveitar. Assim, não dá para você, contra o Vasco, 17 finalizações, 7 no alvo, você não vai ter esse volume todo. Mas você vai precisar reduzir essa diferença do aproveitamento para as chances criadas. Então, o Flamengo hoje ele precisa aproveitar as chances que criar. Tem uma situação que eu acho que vale a gente falar aqui, que a gente sempre tenta trazer aqui no Sport Center, principalmente quando é pré-jogo. A LDU, estava falando ali na primeira hora, ataca muito por fora. Muitos alas, o Quiones, como eu falei, pelo lado esquerdo. O De La Cruz, né? O De La Cruz da LDU vai jogar. Também ataca muito pela ponta. Os dois jogadores na ala também atacam muito. Então, hoje, provavelmente, é um jogo que a gente vai ver o Wesley um pouco mais preso. O Wesley vai precisar defender mais do que atacar. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que eu citei a questão do Varela. O Varela já fez bons jogos pelo lado esquerdo e, defensivamente, o Varela é mais seguro do que o Ayrton Lucas. Só que tem uma situação que eu acho que vale a pena a gente dizer, que, por exemplo, hoje o De La Cruz não joga, porque tem as questões lá com a altitude. O do Flamengo. O do Flamengo, né? O De La Cruz do Flamengo, isso. O De La Cruz do Flamengo não joga porque tem as questões com a altitude. Então, por exemplo, você já perde o segundo volante que está encaixado com o Pulgar. O Gerson provavelmente vai sair da meia-direita, que é o que ele vem fazendo, para jogar ao lado do Pulgar. O que muda no Flamengo isso? É exatamente esse ponto para mim, porque o Flamengo, quando ele joga com o quarteto ali, o titular, Pulgar, De La Cruz, Gerson e o Arrascaeta, tende a dominar o meio-campo. Com isso, tende a ter um pouco mais de posse de bola. E a Mari estava dizendo em questão de jogo inteligente, ainda mais na altitude contra, é importante você ter a bola, que você vai se defender com a bola e você vai impedir que seu adversário consiga dar aquela velocidade, aquela dinâmica, que é o que eles querem fazer. Justamente por conta dessa questão do adversário não estar acostumado com a altitude. Então, acho que essa vai ser a diferença. O Flamengo
Se entrar novamente, por exemplo, num 4-2-4, que foi feito quando estava sem o Arrascaeta, sem os outros jogadores, sem o Gerson também, sem o Arrascaeta e o Gerson. Que aí estava o De La Cruz e o Pulgar fazendo o meio, e os jogadores mais de ataque fazendo as alas. Acho que pode ser um ponto assim. Pode ter a questão do contra-ataque, como a Mari Pereira falou, em relação a você explorar, só que aí pode ficar pouco com a bola. E aí você tende a sofrer mais, porque o adversário vai ter mais a bola e vai ter aquela questão de empurrar o Flamengo para trás. Então, acho que hoje seria um jogo bom para você, por exemplo, ter o De La Cruz já não tem, ok, mas você ter pelo menos o Arrascaeta junto com o Gerson para tentar dosar e ficar um pouco mais maior, com a bola. Né? O Táchira, das vezes que chegou e tentou forçar, ele deu lá na altitude, foi muito do lado do De La Cruz deles, que é o lado direito, justamente porque ele apoia muito. Então, o lado esquerdo do ataque do Táchira forçou muito, porque o De La Cruz avançava, o zagueiro pela direita fechava para cobrir o espaço dele. E ali pode ser uma boa desse primeiro atacante. Entre as linhas do Entre as linhas do lateral e o zagueiro. A cobertura errada do zagueiro. Exatamente. O zagueiro então, vai sair para cobrir erra. Esse primeiro atacante da profundidade do Flamengo, ele pode ser muito importante. E com esses dois jogadores que entendem muito do jogo, né, de leitura, Arrascaeta e Gerson, esse passe de fato pode entrar. Porque aí pode entrar nessa conversa. Eu sou muito cautelosa com altitude, né? Porque aí você vai ter o Michael, que é um cara para aproveitar uma velocidade. O Plata... Que vem bem, Plata. Que vem bem. E o Bruno Henrique como esse centroavante, mas também que na velocidade aproveita. Exatamente. Mas é isso. Nesse tipo de jogo, 1, 2, 3, 4 piques, tem que estar pelo menos 2-0. Não é o pix que a gente gosta, não, tá? É o pique de sair correndo. Porque depois é difícil você exigir jogar no contra-ataque na altitude, Jailson. Eu não consegui ver, eu até recebi aqui no grupo, eu não consegui ver de quem é a informação, mas estava rolando uma conversa, depois se quiser ver, do Arrascaeta. Do Arrascaeta também entrar nessa questão de ser poupado. Eu não consegui ver qual colega que deu a informação, senão falaria aqui, óbvio. Mas se você puder buscar aí. Vou buscar. Mas hoje pode ser um jogo importante também para o Bruno Henrique. Porque se entrar nessa questão da LDU empurrar o Flamengo para trás, tem a questão de estar em casa, altitude, querer, enfim, demonstrar lá para os torcedores, a gente está querendo o jogo e empurrar o Flamengo para trás, o Bruno Henrique, que ele é um cara que sempre foi ponta e não atacante mesmo centralizado, vai ter campo para ele correr. Então, mesmo que ele jogue centralizado, que tem essa questão dessa dificuldade dele jogar de costas, porque ele não é o pivô. Isso é nítido. O Bruno Henrique nunca foi pivô. Então, ele tendo um pouco mais de campo para correr, pode ser um jogo bom para o Flamengo justamente explorar. Só que, para o Bruno Henrique correr, a bola tem que chegar. Exatamente, e com qualidade. E aí, com qualidade. Por isso que eu acho que seria essencial a Arrascaeta conseguisse jogar, o Gerson conseguisse jogar também essa partida. Porque, não, para mim, né, aí é a minha opinião, não adianta ser só correria. Você vai entrar novamente, para mim, num 4-2-4. Se você entrar com o Luiz Araújo, Michael, por exemplo, Plata e Bruno Henrique. Para mim, ter o cara ali, um pensador, faz diferença. Vamos voltar com o Mendel rapidinho, só para encerrar também toda essa questão, né, Mendel? Existe, claro, a pressão pelo menos pelo resultado do Flamengo, que, como perdeu no Maracanã agora, tem que jogar também buscando os 3 pontos contra a LDU. Mendel, volta aqui no Sport Center, por favor. Cadê você? Aí. Esse jogo contra a LDU é considerado pelo Flamengo um jogo fundamental pela situação do Grupo C da Conmebol Libertadores. O Flamengo é o 3º colocado, só à frente do Deportivo Táchira, atrás de LDU e Central Córdoba, fora da zona de classificação. Então o jogo é muito importante para o Flamengo, considerando toda essa situação. Além disso, o Flamengo, de certa forma, tem oscilado na temporada, né? Na estreia da Conmebol Libertadores, depois de uma viagem desgastante à Venezuela, venceu o Deportivo Táchira fora de casa. Aí no jogo seguinte, enfrentou o Central Córdoba, alguns jogadores poupados, e em casa acabou perdendo. Depois teve a vitória, goleada contra o Juventude 6-0 pelo Campeonato Brasileiro, torcida empolgada. E no jogo seguinte, empate por 0-0 contra o Vasco. E aí uma questão que tem sido um ponto de atenção do Flamengo em alguns momentos na temporada. O Flamengo criando várias oportunidades, mas não fazendo gol. Depois do jogo contra o Vasco, o técnico Felipe Luiz disse que para ele não faltou ousadia da equipe, também não viu seus jogadores tentando concluir a jogada de qualquer forma. Faltou realmente para ele aquele ajuste fino na hora da conclusão. Então, certamente, também é um ponto de atenção para o Felipe Luiz. Outro ponto é o desgaste.
O Flamengo faz contra a LDU o 4º jogo em 9 dias, depois de Grêmio, Juventude e Vasco. Essa partida contra a LDU, o 4º jogo em 9 dias. O Léo Pereira, por exemplo, vem jogando 13 jogos seguidos como titular e contra o Vasco, o técnico Felipe Luiz escalou força máxima. Então, certamente é um ponto que também o Felipe Luiz tem levado em consideração, também considerando a altitude aqui em Quito. 2.850 metros acima do nível do mar. Isso aumenta o desgaste, claro, dos jogadores, mas o Fernando Sasaki, do departamento médico do Flamengo, disse que nenhum jogador no treinamento de ontem sentiu a altitude, apenas alguns membros da comissão técnica, mas os jogadores estão bem, encarando bem a altitude, à exceção dos jogadores, claro, que não viajaram para o Equador, o Alan e o De La Cruz, porque sentem bastante o efeito da altitude, mas quem está aqui no Equador tem se comportado bem, tem reagido bem aos efeitos da altitude de Quito. Então, são os pontos que certamente o Felipe Luiz tem estudado, tem levado em consideração para ajeitar esse time do Flamengo, pensando nessa partida que é muito importante, importantíssima contra a LDU, pensando na sequência da Conmebol Libertadores. Boa, Mendel, a gente vai acompanhando então, um beijo pra você, boa sequência de trabalho. Hoje, 7 horas da noite, então, o Flamengo entra em campo na Libertadores com transmissão da ESPN e Disney+. Mas teve mudança no comando técnico do Flamengo. Galera, é o seguinte, cara, o que eu penso sobre poupar? Tinha que ter poupado contra o Vasco, a Libertadores é mais importante. Cara, o jogador hoje tem que ir para o sacrifício. Tem que pôr todo mundo em campo hoje, Arrascaeta, Gerson, todo mundo, cara. Time completo, força máxima. Se vai se lesionar ou não faz parte do jogo, né? Porque não dá pra brincar com Libertadores, cara. O erro do Felipe Luiz foi ter poupado contra o Central Córdoba. Nossa, cara, eu não consigo superar essa derrota para o Central Córdoba. Dá ódio, dá muita raiva, cara. Foi poupado jogadores importantes naquele jogo, né? Nossa senhora, velho. Olha a falta que faz agora esses 3 pontos. Era só vencer por 1-0 o Central Córdoba, que tava tudo certo. Não, o Flamengo entrou mole em campo. Entrou achando que já tinha ganhado o jogo sem jogar. É inacreditável, cara. Inaceitável essa postura omissa que o Flamengo teve contra o Central Córdoba. Agora tem que dar a vida lá em Quito. Tem que jogar a vida. Com a alma. Tem que ganhar ou pelo menos empatar. Perder nem pensar. Cara, se o Flamengo perder hoje, meu Deus do céu, cara. Olha a situação que vamos ficar nesse grupo C, com 3 pontos. Aí a LDU pode abrir 7. Daí quinta-feira, Central Córdoba recebe o Deportivo Táchira, pode ir a 7. O Flamengo ficaria a 4 pontos do primeiro e segundo colocado. Faltando 3 rodadas. Olha só, cara, que risco, né? Que perigo é isso. Então, tem que ir com força máxima pra cima da LDU hoje, cara. Tem que ir. Nossa, não vejo outro caminho. É isso, galera. Desabafo aqui de torcedor, porque o Flamengo vacilou demais no primeiro jogo no Maracanã aí contra o Central Córdoba, né? E vencemos o Deportivo Táchira por 1-0, não jogando tão bem também. É preocupante, hein? Preocupante. Contra o Vasco, força máxima e não vencemos, né? Falta capricho na hora de finalizar, né? E agora temos aí essa tensão no ar, essa coisa ruim, sentimento ruim. Muito bem, mas vamos pra cima, vai dar tudo certo, vamos pensar positivo. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui!